CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite. Estamos quase concluindo, né? Eu acho que só falta esta parábola aqui e mais 4 parábolas, e nós concluímos todas as parábolas de Jesus do Novo Testamento, né? De Jesus só pode ser do Novo Testamento, e nós concluímos todas as parábolas. Depois a gente vamos dar um recessozinho em janeiro e fevereiro, e em março a gente volta com mais algum estudo. Mas hoje nós vamos falar, né? Nós não, quem vai falar é o Éder. O Éder vai falar sobre a parábola dos talentos, ou também conhecida como a parábola das minas, mas ela é principalmente conhecida como a parábola dos talentos. Então vamos fazer uma prece curta, uma prece rápida, para começarmos os trabalhos da noite de hoje, de mais essa segunda-feira. Vamos lá? Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, amigos espirituais que nos amparam nesse momento de estudo da doutrina espírita, que nós possamos desenvolver um trabalho tranquilo, calmo, que nosso irmão Éder venha à sua mente tudo aquilo que ele estudou, tudo aquilo que ele programou, que ele seja intuído, conduzido e amparado pela espiritualidade superior. Que cada um presente aqui, seja agora ao vivo no chat, ou seja posteriormente assistindo ao vídeo já gravado, que eles sejam agraciados com a espiritualidade superior, aquele que colocar um copo d'água próximo e no término desse estudo beber esta água, que ela seja fluidificada e que a espiritualidade coloque aquilo de necessário para o seu refazimento físico ou espiritual ou mental. Então, Senhor Jesus, fique conosco agora e sempre, se Deus quiser. Éder, querido, vamos para mais uma. É com você. Companheiros da CEIP, boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui nessa segunda-feira, dia 28 de novembro, para nós falarmos sobre a parábola dos talentos. Uma parábola muito conhecida. Pegando um pouquinho do livro de Rodolfo Caligares, que estuda sobre as parábolas de Jesus e as bem-aventuranças, e também o livrinho de Caibar Schutel, que faz o mesmo, fazendo uma análise sobre as parábolas de Jesus e sobre também as bem-aventuranças, nós conseguimos organizar o pensamento e tentarmos ser bem objetivos no que diz respeito à ideia de talentos. Porque a palavra talento, no português, tem um significado mais amplo. Talento pode ser um dom que a pessoa tem. Talento pode ser uma habilidade. Mas, naquela época, o Cristo, quando dava exemplos aos apóstolos, ele procurava contextualizar a passagem de ordem moral, a passagem evangélica, com o que as pessoas viviam naquele momento histórico, de forma que, por associação de ideia, se os homens se esquecessem
do contexto moral da história, eles se lembrariam da historinha. Então, isso ficaria bem mais fácil, mais tarde, ser replicada para outras pessoas. E, segundo nos conta Jesus, um grande proprietário de terras resolve viajar, se ausentar, por um bom tempo e chama 3 dos seus servos e dá para o primeiro servo 5 talentos, para o segundo servo dá 2 e para o último servo dá 1 talento. E diz a eles: quando eu voltar, vocês vão me prestar conta dos talentos que eu dei a vocês. Assim ele fez. Cada servo, dentro das suas condições e sua realidade, resolveu usar os talentos da forma que achava conveniente. Aquele que recebeu 5 resolveu aplicar os talentos e, ao longo do tempo, conseguiu dobrá-los. De 5, acabou ficando com 10. O segundo servo também resolveu investir os talentos comprando, vendendo mercadoria e conseguiu, com o tempo, dobrar. De 2 talentos, ele passou a ter 4. Mas o terceiro servo era uma pessoa mais simples, mais limitada, se nós podemos dizer assim, com receio de não conseguir conservar o talento, cavou um buraco e enterrou. Enterrou o talento, e quando o Senhor retornou, cobrando de cada um os talentos que havia dado, o primeiro servo lhe entrega 10 e diz: Senhor, como o Senhor me confiou 5 talentos, eu me achei com o direito de investir. Estou lhe restituindo os 5 talentos mais 5 que eu ganhei, trabalhando e aplicando dinheiro. O segundo servo disse a mesma coisa. Eu comprei animais, vendi animais, multipliquei o dinheiro e dos 2 talentos eu consegui produzir 4. E o último servo foi obrigado a reconhecer que, temeroso de investir e não ter o retorno apropriado e perder, ele resolveu enterrar o talento e restituir ao seu senhor, o senhor da vinha, aquele talento que lhe foi dado. E o senhor o critica dizendo: você não é um servo bom nem útil, os outros são, porque eles souberam utilizar os talentos que eu deixei com eles. Essa passagem, ela é muito oportuna, porque o Senhor da vinha é Deus e os servos, a humanidade, somos nós. E nós temos aí uma diversidade de interpretações muito grande para essa parábola. Porque os talentos, eles podem ser interpretados de diversas formas. Por exemplo, quando um espírito está se preparando para reencarnar, ele pode receber da espiritualidade, falando diretamente, saúde, vitalidade para trabalhar. Ele pode reencarnar numa família com herança para usar o dinheiro que recebeu e multiplicá-lo. Ele pode receber uma herança e conseguir prosperar produzindo em prol dele mesmo e da família. Mas também, se ele for um indivíduo com um certo desequilíbrio e receber aqueles talentos para poder se equilibrar e não o fizer, ele vai se comprometer como aquele servo que recebeu um talento
e devolveu o mesmo. Que poderia, por acaso, ele receber um talento e não devolver nenhum. É algo que acontece conosco. Todos nós, no início da vida, nós temos uma herança que recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, do mundo espiritual. Herança essa que pode ser convertida em algum tipo de riqueza. Eu já não digo riqueza material, mas riqueza de conhecimento, riqueza de crescimento espiritual. Por exemplo, nós temos aqui atrás, livros. Esses livros representam riqueza de conhecimento. Ou, melhor, no momento em que eu adquiri os livros, eu investi. Esse investimento, ele retornou em forma de conhecimento, de informação, para um dia ser utilizado, um dia ser colocado em prática. Como professor de escola pública, eu usei esse conhecimento para me melhorar. Eu usei esse conhecimento para me capacitar. Então, nem sempre o gastar o talento representa o desperdício. Depende de como você gasta o talento. Se eu gastar o talento estudando, me capacitando, de maneira que essa capacitação amplie o meu conhecimento, amplie a minha percepção de mundo, para que eu possa usar esse conhecimento a favor das pessoas, isso é um investimento. Como, por exemplo, quando nós estudamos numa formação acadêmica, numa faculdade, num curso de pós-graduação, nos preparando para nos melhorarmos. E, uma vez mais capacitados, podemos dar aula. Ou melhor, adquirindo livros da doutrina espírita para estudar e preparar palestras para serem oferecidas para aqueles que desejarem acompanhar o nosso estudo, ouvir a nossa exposição. Então, essa é uma forma de investimento, sim. Todos nós temos o direito de usufruir os recursos materiais que nós recebemos a nosso favor em termos de descanso, em termos de prazer, mas também temos a responsabilidade de investi-los de maneira a transformar isso num conhecimento pessoal, um conhecimento que nos ajude na condição de um crescimento particular. Isso é importante? Sim. Dentro do possível, dentro das nossas possibilidades, a gente faz o que está ao nosso alcance. A gente busca o conhecimento. Hoje, com as facilidades que existem, nós não compramos mais livro de papel. Até porque senão chega um determinado ponto que a gente não tem onde colocar. O que a gente faz é comprar, por exemplo, um livro, um e-book, e baixar o e-book ou no computador ou num tablet, numa conta que nós temos de internet, para nós consultarmos, pesquisarmos, estudarmos. Tudo isso é uma capacitação, sim, uma capacitação voltada para ajudar, esclarecer, consolar, elucidar, libertar aqueles que assim desejarem. Então, vejam bem, a palavra talento, se nós buscarmos no dicionário, principalmente nos dicionários de língua portuguesa, nós vamos ver que existem várias explicações para talento. O talento do artista ou o talento da moeda da época do Cristo. Curiosamente, Jesus usou uma palavra que tinha duplo sentido propositalmente, para que hoje a gente pudesse estar conversando sobre esse assunto. E aí, esse talento poderia ser o quê? Poderia ser habilidade em trabalhar. Poderia ser saúde para nos mantermos sãos. Poderia ser
o talento da facilidade. Porque tem pessoas que estudam, tem pessoas que se capacitam, mas nem todos têm o dom da oratória. Então, o indivíduo tem o dom da oratória, além dele estudar, tem uns que têm o dom para escrever. Isso é um talento também. Então, quando a pessoa tem o dom para falar, o dom para escrever, até o dom mediúnico para psicografar, como Chico Xavier psicografou tantas obras para o nosso crescimento pessoal, Divaldo Pereira Franco também psicografou pelo espírito de Joana de Ângeles, que faz a explicação sobre a questão do talento, nos leva a refletir da nossa responsabilidade pelos talentos que nos foram confiados. Na convivência da casa espírita, hoje, depois de muitos anos, desde a época da mocidade, somos obrigados a reconhecer que, às vezes, são necessários 10, 20, 30 anos dentro da casa espírita, convivendo com os companheiros, para entendermos, ou melhor, compreendermos o cerne do nosso processo reencarnatório. O que seria o cerne desse processo reencarnatório? O motivo central pelo qual reencarnamos. Independente da nossa evolução pessoal, nós temos um acerto de contas para com os nossos familiares, para com a profissão e para com algumas pessoas que convivem com a gente. Muito bem. Diante disso, nós, diante desse acerto de contas, a gente começa a rever toda a nossa proposta de vida. Por quê? Porque se eu trago vários talentos, ou trago alguns talentos, eu preciso, digamos assim, avaliar qual desses talentos eu usei e qual eu deixei guardado, enterrado, com medo de gastar e não repor esse talento. Porque é muito comum. A minha geração, se nós poderíamos dizer assim, havia uma preocupação muito grande das pessoas mais velhas em promover uma economia. Não, nós temos que economizar porque nós não sabemos do futuro. Já existe uma geração mais recente que diz, não, a gente tem que aproveitar, porque nós não levamos nada. Dessa vida a gente não leva nada. Então, o equilíbrio do bom senso também pode se estender no equilíbrio do uso do talento. Se eu tenho um talento que eu posso utilizá-lo a favor das outras pessoas, por que não usá-lo? Se eu tenho a posse do necessário, eu tenho que utilizar esse necessário para a minha sobrevivência. Mas se eu tenho mais do que a posse do necessário, por que eu não posso auxiliar aqueles que tanto precisam? Porque é uma forma também de nós compartilharmos um pouco dos talentos, no caso, dos bens materiais que nós recebemos, com as pessoas que precisam. Porque quando nós falamos isso, essa questão ela é uma questão tão ampla que abriria um leque, sinceramente, um leque de reflexão. E nesse leque de reflexão, a gente às vezes precisa parar e pensar o seguinte: o leque do talento do bom senso. A gente precisa saber usar a nosso favor, não no sentido negativo, mas a nosso favor no sentido positivo, os bens que nós recebemos. Como diz André Luiz, o espírito André Luiz, enquanto estamos a caminho da luz, nós temos que saber aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece. E nós temos que saber aproveitar isso. E como que nós vamos saber aproveitar? Pensando que não existe tempo
de aposentadoria para quem frequenta a casa espírita. Eu conheço trabalhadores antigos da doutrina espírita que ainda hoje, com 90 anos ou mais, frequentam as casas espíritas, dão aula, fazem palestra. Acreditem, não vou citar por uma questão, digamos assim, de delicadeza, mas se as pessoas procurarem, vão descobrir que existem antigos trabalhadores que ainda estão à frente de casas espíritas. Se não estão com mais de 90 anos, já estão beirando os 90. Companheiros que já se encontram há quase 50 anos dentro de uma casa espírita, fazendo vários tipos de atividades, assistindo palestra, dando passe, trabalhando em grupos de estudo, e assim vai. Então, à medida que as oportunidades vão chegando, por que não utilizar isso a nosso favor? Da mesma forma, se nós temos uma profissão que nos permite usá-la a favor daqueles que precisam, por que nós não podemos usar esse talento que nós temos para favorecer a outras pessoas? Até porque no momento em que nós nos aposentamos, porque algumas pessoas que trabalham em empresas e se aposentam, elas têm uma aposentadoria diferente de quem é autônomo. Quem é autônomo, por exemplo, pode continuar trabalhando até quando desejar. Não é verdade? A gente sabe disso. Então, mas a pessoa sempre arruma um tempinho para poder servir. Se a pessoa tem habilidade para uma determinada coisa, por que não usa essa habilidade, que é o seu talento, para favorecer alguém? Eu acho que isso é uma forma de você contribuir com o processo de conhecimento de evolução. Nós estamos aqui fazendo um estudo para os companheiros da CEIP, mas esse estudo, como ele é colocado na internet, o link fica em aberto para outras pessoas de outras casas espíritas que assim desejarem. E nessa exposição, nessa breve exposição, a gente pode falar alguma coisa que venha contribuir com as pessoas. Por quê? Porque se eu tenho a habilidade, eu tenho o talento, mas eu não uso esse talento, eu vou ser responsável pelo fato de ter recebido um dom e não ter colocado em prática esse dom. Alguns companheiros poderiam dizer assim: ah, mas como é que eu vou saber se eu tenho esse dom? Se você se dispõe, o dom se manifesta. Algumas pessoas reencarnam em condições em que vivem verdadeiros desafios. No livro de Caibar Schutel, se eu não me engano, que fala sobre as parábolas de Jesus e as bem-aventuranças, ele faz uma citação interessante. A distribuição dos talentos pela espiritualidade é feita de forma a dar a oportunidade àquele que conquistou por mérito próprio a possibilidade de usar esses talentos para o seu crescimento e crescimento de outros. Porque muitas das vezes as pessoas se queixam. Parece que Deus não existe uma justiça divina. Eu já ouvi isso. Porque algumas pessoas têm tanto e outras têm tão pouco. Por que algumas pessoas parece que elas foram agraciadas e outras não? Porque na programação espiritual, aquelas pessoas se comprometeram. Se elas não fizeram aquilo que elas haviam se comprometido após reencarnarem, ao longo da sua reencarnação, elas terão que prestar contas junto ao Criador, junto ao grande Senhor da vinha.
Como assim? Os talentos que ela recebeu, gastou e não investiu. De forma idêntica àquele que pegou os talentos e enterrou. Ah, mas ele enterrou porque ele ficou com medo de gastar e não conseguir tê-los de volta. Eu diria até que ele ficou temeroso de investir. Mas o que a gente mais vê são as pessoas vivendo a vida de uma maneira dentro de uma visão unicista reencarnatória, que isso daí é um problema sério. O que quer dizer isso? O indivíduo acredita em uma única encarnação. Ou seja, ele foi criado no momento da concepção e quando ocorrer a morte do corpo físico, tudo que ele vai se desfazer. A ideia da unicidade de existência é um problema sério. Por quê? Porque se o indivíduo não acredita em reencarnação, ele não acredita que ele herdou oportunidades e que ele deve compartilhar essas oportunidades, ele pode transferir para uma encarnação futura as consequências da sua atitude impensada no momento presente, que é o que mais acontece. O indivíduo tem oportunidades, mas ele é egoísta, é egocêntrico, é vaidoso, e tudo que ele consegue amealhar, ele não compartilha com ninguém. Se compartilha, compartilha com muito poucos, às vezes da própria família, como na história de André Luiz, que André Luiz vai encontrar o avô dele no umbral, em condições paupérrimas. André Luiz usufruiu dos bens que o avô deixou para ele. E ele, como neto, ele tinha um apego pelo avô, a tal ponto que ele encontrou o avô numa caverna em regiões provacionais do umbral. Por quê? O avô era um avarento e o avô prejudicou a própria irmã. Eu acho que do primeiro casamento do pai, ou do segundo, uma coisa assim, de tal forma que ela ficou sem nada. E essa irmã dele, por parte só de pai, se eu não me engano, é que vai acolhê-lo no seu processo de reencarne quando ele é preparado para retornar à matéria. Então, todo o dinheiro que ele amealhou ficou para o pai do André Luiz, e o pai do André Luiz usou para a boa formação do filho. O filho se tornou um médico famoso, um pesquisador, e nós devemos ao André Luiz as pesquisas que ele realizou na condição de encarnado. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nós que acreditamos na reencarnação, porque se a pessoa não acredita na reencarnação, é um direito que ela tem. Mas quando o indivíduo ele acredita na vida espiritual e acredita que a vida não termina com a morte do corpo físico, a morte do corpo físico é apenas o término de um estágio um estágio. Pode ser provacional ou não. Ele encarna, vive um estágio na matéria, desencarna, volta para o plano espiritual e continua vivendo no plano espiritual. E tudo aquilo que ele aqui amealhou, ele será herdeiro de tudo aquilo que ele fez de bom e, lamentavelmente, também de atitudes equivocadas. As atitudes equivocadas ele terá que um dia prestar conta junto à espiritualidade. Então, nós temos que nos lembrar disso, que se nós não soubermos utilizar de forma adequada os talentos que nós recebemos, como, por exemplo, arruinando a nossa saúde, pelo fato de utilizarmos vícios, infelizmente, nós seremos responsabilizados porque vamos desencarnar mais cedo. E André Luiz foi responsabilizado, porque ele fez mau uso da alimentação
e ele desencarnou 8 anos antes do previsto. Foi o tempo que ele permaneceu no umbral. Da mesma forma que nós também podemos ser responsabilizados pelas oportunidades de ajudar as pessoas que nós não ajudamos. Nesse momento que a gente está vivendo, fica até difícil a gente saber quem de fato ajudar, sejamos sinceros, porque o planeta passa por uma situação tão delicada que às vezes a gente se pergunta, como que eu posso ajudar a quem precisa? Ajudar pessoas nas esquinas da rua que estendem a mão pedindo um trocado? Ou ajudar uma instituição espírita para que ela possa vir ajudar outras pessoas? Eu diria um pouquinho de cada, porque em alguns momentos tem pessoas que nos pedem ajuda que a gente não sente muita inclinação em querer ajudar. Já tem outras que estendem a mão e a gente prontamente ajuda. Então, já é uma sintonia a quem devemos ajudar. E quando nós ajudamos uma instituição que presta contas, tem um grupo de assistidos cadastrados que recebem uma cesta básica, e agora que nós estamos quase chegando ao final do ano, vão receber também uma cesta natalina, presentes para as crianças, nós estamos endereçando os recursos materiais para uma ajuda efetiva de pessoas cadastradas. Nós estamos abrindo não apenas o nosso coração, mas o nosso bolso ou a nossa bolsa. E pensando que nós não vamos levar nada. E se nós estamos usando o talento da boa vontade, o talento da sintonia, para nos ligarmos a quem faz o bem e colaborar com a pessoa, isso já representa muito. Algumas casas espíritas possuem um trabalho de assistência social bem ampla. E nessa assistência social, nós temos frequentadores que, por exemplo, fora da casa espírita, ele é um dentista. Aí ele resolve doar um dia de trabalho atendendo os assistidos, como dentista, outro como médico. Nós já tivemos até um advogado que se colocava à disposição dos assistidos lá da comunidade que o Consolador, na época, atendia, para resolver problemas jurídicos com atendimento gratuito. Era um senhor funcionário do Banco do Brasil aposentado, que ele cobria todas as custas daquelas famílias com problemas e que tinha que, na justiça, resolver questões básicas, como, por exemplo, pensão alimentícia, coisas dessa ordem, né? Então, às vezes a pessoa ela tem uma profissão, digamos, ele é um contador, e ele resolve doar uma parte do seu tempo para o trabalho assistencial na casa espírita, dizendo, olha só, eu sou contador, eu posso ajudar na contabilidade da casa espírita. Vocês não precisam me pagar, isso entra como doação. Ou outra pessoa que tenha uma empresa e ela possa, de boa vontade, se colocar à disposição, dizendo o seguinte, olha, surgiu um problema aqui na casa, mas eu tenho recursos para ajudar vocês e eu vou doar isso aí. Vamos supor, às vezes você tem frequentadores na casa que ajudam a resolver problemas, porque eles possuem a predisposição de colaborar, como já aconteceu. A casa espírita estava com um problema elétrico, um frequentador falou assim, olha, vocês podem ver aí o problema, ou, se for o caso, eu arrumo um eletricista, nós fazemos um levantamento e eu vou doar para a casa espírita o conserto para poupar a casa espírita. Já tivemos situações, às vezes, que chegam a ser sugêneres, enviadas pela espiritualidade. Um companheiro nosso que desencarnou era o contador da casa, mas a profissão dele não era de contador, não. Mas ele sabia contabilidade, ele era o contador da casa, o tesoureiro. E ele estava fechando a contabilidade da casa e de todas as despesas faltava a conta de luz a ser paga.
E ele sabia que estava chegando a data para o pagamento da conta de luz, e esse senhor chamado... agora me fugiu o nome dele. Daqui a pouco eu me lembro. Ele já desencarnou, Cleiton, me lembrei, lá de São Paulo. E o Cleiton, ele falou para mim, faltava assim uns 2 ou 3 dias para pagar a conta de luz, ele falou assim, eu não vou deixar a conta vencer, eu vou pagar a conta de luz e quando o dinheiro entrar das doações, eu acabo me ressarcindo e prestando contas à presidência. É uma forma mais prática. E assim, ele já estava se organizando para ir ao banco pagar. Na época não tinha esse sistema de débito automático. Quando o telefone tocou, era uma conhecida dele. Uma conhecida que frequentou muito o centro espírita. E ela passou por uma situação pessoal muito difícil. Mas era uma pessoa aquinhoada financeiramente. E ela falou para ele assim, olha, eu tive tantos benefícios quando eu frequentava o centro espírita, que eu gostaria de alguma forma, retribuir à casa espírita os benefícios que eu recebi. Vocês estão precisando de uma ajuda? Ele falou que aquilo até o surpreendeu, porque ele não esperava. E ele falou assim, olha, por acaso estamos, mas não sei se você vai poder ajudar. Aí ela diga, pelo menos me diga o que é. Ele falou, olha, a conta de luz do centro vai vencer tal dia, nós não temos dinheiro em caixa suficiente para pagar. Você teria condições de nos ajudar? Ela falou, quanto é? Quando ele disse, ela falou, eu vou passar aí, eu vou de carro, estaciono aí na sua rua, porque eu sei que é uma rua fácil de estacionar, suba aí e vou te fazer o cheque do valor da conta. Ele esperou, ela foi, fez o cheque, ele pagou a conta com o cheque que ela deu. Entrou como doação. Vejam, às vezes nós temos que ter um pouco de sensibilidade para parar e pensar como é que nós podemos ser úteis, porque os talentos envolvem também em nós utilizarmos o que nós trazemos na nossa bagagem reencarnatória a favor dos outros. A palavra talento, ela é muito ampla. Por ter a sensibilidade, por exemplo, estamos chegando ao final do ano, Natal. Eu posso aproveitar a oportunidade, verificar no meu armário se eu tenho roupas que eu não uso, em bom estado de preferência. Se elas não estiverem lavadas, eu lavar novamente, porque às vezes ficam com cheiro de guardado, dobrá-las, se possível, passar, levar as roupas para doação, roupas em bom estado para doação. É uma forma de nós sermos solidários, sim. Isso é saber usar o talento que recebeu. Quando a gente está numa instituição e quando a gente escuta que há um problema e que, de repente, nós podemos colaborar, pelo menos sugerindo. Pode ser que as pessoas não queiram aceitar a sugestão, mas você tem a obrigação de chegar e dizer, olha, talvez eu tenha como ajudar. Talvez. Então, a gente para e pensa, vamos avaliar essa situação. Mas essa seria uma vertente. Agora, a vertente central que Rodolfo Caligares e Caibar Schuto falam de nós utilizarmos a nossa saúde, a nossa inteligência, a nossa boa vontade, a nossa predisposição para produzirmos algo útil para o próximo. Não é ficar sentado esperando que as coisas caiam do céu. Não é nos pouparmos achando que já trabalhamos 30, 40 anos, agora eu quero descansar. Não, pelo contrário.
Nós vamos buscar atividades para sermos úteis, atividades para levarmos o conhecimento que estamos aprendendo nesses livros da doutrina, que podem ser e-books ou livros de papel, estudos que nós estamos vendo na internet, para poder transformá-los em aprendizagem para que outras pessoas possam usufruir. Porque, senão, um dia, em algum lugar, e a gente vê isso nos livros de André Luiz, por exemplo, e Manuel Filomeno de Miranda também, a gente vê o seguinte: o indivíduo teve oportunidade e não usou as oportunidades que teve a seu favor e em favor dos outros. E sabem onde é que nós vamos ver isso? No livro Céu e Inferno de Allan Kardec. Ali sim, nos depoimentos dos espíritos que estavam desencarnando ou já tinham desencarnado, quando Allan Kardec estava organizando o livro Céu e Inferno. Espíritos que nos deixam depoimentos dizendo: não façam como nós fizemos, procurem ser solidários, procurem ser companheiros, procurem ajudar o próximo, procurem compartilhar com as pessoas aquilo que vocês têm de sobra. Porque quando nós falamos em talento, a pessoa imagina logo, lendo ao pé da página a historinha, que a gente está se referindo a dinheiro, que o indivíduo recebeu uma soma de dinheiro e que o indivíduo deveria ter investido para reproduzir, aumentar, investir, multiplicar a sua fortuna. Às vezes não é isso, é habilidade. Tem pessoas que têm uma habilidade muito grande, mas essas pessoas não se dispõem. Eu já tive a oportunidade de, no atendimento fraterno do Consolador, ouvir histórias aonde algumas pessoas vinham contar casos de familiares que poderiam ter saído da inércia para um outro tipo de trabalho e não desejavam, porque não queriam se submeter a um tipo de profissão diferente daquela profissão em que eles haviam se formado. A sociedade hoje, ela está oferecendo muitas chances para que o indivíduo se reinvente. A gente tem visto isso no dia a dia. Eu não vou entrar em detalhes, mas houve uma época que o indivíduo fazia faculdade, o indivíduo se formava, ele só queria trabalhar naquilo que ele se formava. Ele não admitia se sujeitar a um tipo de profissão que não fosse aquela. E isso tinha um problema sério. Por quê? Porque, com o passar do tempo, as coisas estavam, digamos assim, com um prazo definido. Se ele não cumprisse aquilo dentro daquele prazo, ele perdia oportunidade. E quantas pessoas não perderam oportunidade porque não quiseram se dispor a trabalhar, a fazer uso do seu talento pessoal, sua habilidade, em uma tarefa diferente. Às vezes a gente tem que ter jogo de cintura. Sejamos sinceros. Paciência, tolerância para com o semelhante. A nossa sociedade está passando por um momento muito delicado. E todos nós, na devida proporção, no devido momento, nós vamos ter que prestar contas ao Criador do que nós estamos fazendo, dos talentos que nós recebemos. Se o talento não eclodiu, no sentido de uma habilidade, tá? Tudo bem. A pessoa, tem gente que diz: olha, você tem uma vocação, mas o cara não usa aquela vocação para nada. Por quê? Porque ele acha que para ele usar aquela vocação, para ele dispor o tempo dele, ele tem que ser muito bem remunerado.
Eu já tive a oportunidade de ouvir pessoas na fila do atendimento fraterno achar que para trabalhar na casa espírita, que o frequentador da casa espírita, o colaborador da casa espírita, ele recebia, ele era um assalariado. E eu tive a oportunidade de dizer, não, todas as pessoas aqui, elas têm trabalho voluntário, ninguém ganha aqui. Para não dizer que não, nós temos uma pessoa que é responsável pela manutenção da casa, o zelador da casa, que também é o porteiro, esse sim, nós temos um funcionário de carteira assinada, mas o restante do trabalho é todo trabalho voluntário. E as pessoas acham que não, que a gente era remunerado. Não, não existe isso. As pessoas, elas fazem de boa vontade com base naquilo que elas sabem fazer. Tanto é que existem casas espíritas que até possuem um processo de triagem. O indivíduo ingressa na casa espírita como um mero frequentador, se identifica numa das frentes de trabalho e, ao se identificar, ele vai ser encaminhado para a evangelização, vai ser encaminhado para o trabalho dos passes, vai ser encaminhado para os grupos de estudo do ESD, do EAD, do Evangelho, do Livro dos Espíritos, ou vai ser encaminhado para a frente de trabalho social, distribuição de gêneros alimentícios, a distribuição, às vezes, de quentinhas, ou no trabalho com as gestantes, que também existe essa parte, o trabalho com os assistidos na distribuição da cesta básica, porque existem. A casa espírita, ela abre um leque de frente de trabalho. E na frente de trabalho que você mais se identifica, você vai usar os talentos que você tem para beneficiar as outras pessoas e você acaba se beneficiando por tabela. O que nós não podemos fazer é nós nos esquivarmos de usarmos os talentos que nós recebemos da espiritualidade para favorecer a outras pessoas. Aí sim é que a coisa complica. Por quê? Porque você tem essa facilidade, você tem esse dom, você tem essa habilidade. Por que não usá-la a favor dos outros? Ah, porque eu não ganho nada. Mas use isso. A espiritualidade lhe ofereceu isso como uma espécie de um benefício extra, que somado à sua profissão, somado à sua capacitação profissional de vida, te deram uma dimensão muito grande de perceber as necessidades das pessoas. Então, diante disso, a gente acaba sendo uma pessoa mais expansiva, acaba conhecendo um pouco mais da necessidade dos outros, dentro das nossas possibilidades nós ajudamos um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, a gente vai amealhando um conhecimento que é reflexo da nossa capacitação de vida profissional ao longo de anos, do nosso trabalho, mas também, digamos, dos dons que nós trazemos no momento do nosso reencarne. Há dons que a gente traz que podem ser usados a nosso favor, que vão potencializar o que nós fazemos. Assim como também existem arrastamentos e mais inclinações que nós temos que nos dar conta e que nós temos que trabalhar isso a nosso benefício. Eu tenho que aparar a aresta das mais inclinações e dos arrastamentos e tenho que estimular os dons, os talentos que eu trago em favor das pessoas que nos escutam, em favor dos amigos espirituais que nos acompanham, para que esse benefício ele retorne em forma de saúde, em forma de equilíbrio, em forma de discernimento, em forma de percepção, porque trabalhar na casa espírita exige
que a gente seja meio multifuncional. A gente tem que conhecer as frentes de trabalho, não para trabalhar em todas elas, mas para, dentro das nossas possibilidades, atuarmos nessas frentes de acordo com o que nos solicitam. Porque eu posso não atuar na evangelização, mas eu tenho que saber. A casa espírita tem evangelização? Tem. Qual é o dia que funciona? Qual é o horário? Ou, se eu não souber detalhes, eu tenho que saber informar quem sabe informar. Isso tudo é uma rede de boa vontade entre as pessoas que atuam em prol do bem, que atuam para ajudarem-se mutuamente e ajudarem aquelas pessoas que recorrem à casa espírita em busca de algum tipo de orientação. Eu costumo dizer, quando eu não sei responder a uma pergunta que me é feita, eu solicito que aquela pessoa que nos visita pela primeira vez procure um trabalhador mais antigo da casa, para que esse trabalhador mais antigo da casa, mais capacitado, um trabalhador que faz um melhor uso dos seus talentos até do que nós, possa ajudar aquela pessoa que ali chega pela primeira vez. E é assim. A responsabilidade nossa diante da vida é muito grande. Nós teremos que dar conta aos benfeitores que nos acompanham e a Deus, nosso Pai, o que nós fizemos dessa reencarnação. Como nós utilizamos as oportunidades que nos foram oferecidas. A quem e como beneficiamos. Não há dúvida que, devido à nossa pouca evolução do senso moral, para que a gente possa ir encerrando esse nosso bate-papo, tá? Fraterno, devido à nossa pouca evolução do senso moral, a gente nem sempre faz do jeito que nós deveríamos. Que a gente se compromete, não tenham sombra de dúvida, que a gente ainda se compromete devido aos arrastamentos. Nós não somos pessoas perfeitas, mas no momento em que a gente, voltando agora ao ponto inicial do estudo, a gente consegue se dar conta do cerne reencarnatório e percebe que eu posso não ter conseguido fazer tudo que estava na minha programação, mas pelo menos eu me dei conta do que eu deveria fazer para me melhorar. Se eu conseguir, pelo menos, contrabalançar os compromissos reencarnatórios com as atitudes nessa encarnação, eu diria que eu já saio num lucro muito grande. Por quê? Porque num planeta de provas e expiações, aonde muitos valores de ordem moral, eles estão distorcidos pela interpretação do momento em que nós estamos vivendo e acabamos sendo seduzidos por ideias transitórias da matéria, mesmo tendo consciência e tendo a responsabilidade, ainda nós somos presas fáceis das situações momentâneas da vida material. Não somos espíritos amadurecidos moralmente, mas já temos alguma noção de forma a usarmos os talentos que recebemos no processo reencarnatório a nosso favor, beneficiando todos aqueles que nos cercam da forma mais positiva possível. Desejamos a todos os companheiros, encarnados e desencarnados, que se encontram nos dois planos da vida, nos ouvindo nessa segunda-feira, dia 28, muita paz. E convido a todos a elevarmos o pensamento em prece, pedindo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e os trabalhadores espirituais da Casa Espírita da Ilha de Paquetá,
o amparo e a proteção para esse momento. Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, pela oportunidade do estudo. Sabemos e reconhecemos as nossas limitações, fragilidades e fraquezas. Temos a consciência que as coisas não se modificam de uma hora para outra. Somos espíritos imperfeitos em processo de reconstrução constante, aonde, trabalhando em prol do bem, amadurecendo, vamos nos dando conta do compromisso reencarnatório que trazemos e até que ponto temos como atuar a nosso favor. De maneira honesta, sincera, procuramos o equilíbrio esse que possa nos beneficiar, permitindo que cada um, dentro do seu mundo pessoal, utilize as suas habilidades, o seu conhecimento, o seu talento, para ajudar, facilitar e favorecer a todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Desejamos a todos os amigos uma noite de paz e uma noite de luz. Que assim seja. Obrigado, Éder. Como eu falei, estamos finalizando já essa parábola que o Éder desenvolveu agora, e mais 4 a gente finaliza o ano. Depois a gente dá uma paradinha de 2 meses, janeiro e fevereiro, e retornamos em março com mais algum estudo. Ainda estamos alinhavando, né? Finalizando aí mais um estudo. Então retornamos quarta-feira com o estudo do livro dos Espíritos. Fique com Deus, que assim seja. Deixa eu programar aqui a vinheta de fechamento. Vamos lá? Fui! A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas.